Olá, clã assustador. Aqui quem fala é Anice, e hoje nós iremos terminar de narrar o conto da história fragmentada do caçador e o mago. Esperemos que gostem muito. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, deixarem o like, ativar o sininho, deixarem um comentário e compartilhar o vídeo. Toda ajuda é bem-vinda. Não deixem de ir na descrição do vídeo e no comentário fixado para ver os nossos produtos de afiliados, a nossa chave Pix e o nosso Apoia-se. Todo valor e compra, mesmo que no mínimo, pode nos ajudar em muito para a gente crescer e se tornar um canal grande. Então, que fiquem no vídeo com o nosso mais novo vídeo e que aproveitem os medos de nossos vídeos. E muito obrigado por nos apreciarem e assistirem todos os vídeos. Que rodem a vinheta. A floresta se transformava, se tornando mais horrenda. A cada passo que se dava, e a neblina se tornava cada vez mais densa, ao ponto da joia do cetro não iluminar mais do que uma vela iluminaria, diante daquela temerária e terrível situação. O caçador já coçava a garganta, a cabeça e esfregava o rosto como sinal do incômodo do alegado zunido que sentia. Mas estava certo do que ele estava fazendo, era certo, mas o mago se sentia seguro de si e não via uma possibilidade de que algo o atacasse. A criatura espectral estava se escondendo, e quando viu que não havia ser humano que dominasse ali para derrotar, o seu inimigo usava a floresta como uma concha, mas a tinha as defesas penetradas. Certa altura da exploração, fora notado que diversos padrões se repetiam, como um curto cenário de palco, sempre as mesmas árvores, pedras e flores. Logo o mago percebera um engodo. Aquilo se passava de uma ilusão e que estava mais perto do que imaginava. E se usou de seu cetro, batendo repetidas vezes no chão, e gritou a pleno pulmões: "Rasca a cuna!" Um forte vento foi soprado entre as árvores, as despingas de folhas e galhos foram derrubados com os braços abertos. O mago ficou imóvel, assistindo através da fraca luz o cenário diante de si se afunilar e se distanciar como embezadeiros juvenis. O caçador se jogara no chão e se amarrara numa pedra, com o seu cinto para não ser arrastado pelo forte vendaval. A neblina começara a se dissipar e as estrelas se tornaram visíveis e azuis. Os iluminares apareceram enfileirados, sinal que uma nova espécie fora socorrida. Diante deles estava uma figura medonha. Os espectros, como narrados em histórias anteriores e em fragmentos menores, são descritos como não detentores de qualquer aparência física, e apenas assumem uma forma física para aumentar a sua magia, força ou amedrontar seres com potencial de poder para derrotá-los. Ali era uma combinação de ambos. A sua forma era como cérebro humano envolvido de profundas matérias que pulsavam no coração, folhas azuis e vermelhas por medo de todo o cérebro. As raízes eram vermelhas, com a carne simples e unido, mágico como o ritual de uma taça, mas interrupto. A visão fizera o caçador tomar um sobressalto de imediato, sacar a sua carabina e apontar para a figura que se fazia tão alto como as árvores que ali rodeavam. E novamente, contrariado pelo mago, o caçador baixara a sua barba e apertara as mãos de seu companheiro. O mago se tomara em posição de ataque. O espectro tornara-se agressivo e emitiu um som que fugia do zunido, mas como um grasnido, e ataca-se usando de sombra, que assumiram formas corpóreas, rasgando o traje do rival, que caíra sangrando, mas não derrotado. Com o cetro invocara a luz que dissipara as sombras, e atacou-se usando e invocando um objeto transparente com formato de prisma que atingira em cheio o cérebro pulsante e grotesco, abrindo um rombo enorme, expelindo um líquido laranja como pus, e logo sangrara com um sangue vermelho vivo com um odor ocre típico. O grasnido fora mais alto e mudara novamente de tom, e se assemelhou a mais como um lamento e súplica aos seus senhores comandante. Mas que de tão distante na desgraça que se encontrava, que jamais fora ouvido como o povo que atormentava.
O cérebro pulsou mais forte, e o sangue que havia saído jorrou forte, até a ferida se estancar e ficar apenas uma abertura na massa cinza, e com seus poderes levitara cada galho e pedra que estava por perto, e arremessara contra o mago que, mesmo sendo atingido, que ali, tendo cortes nas pernas e perdendo seu gorro, se mantivera forte. No intervalo que encontrara entre uma pedra e outra, entre um galho e outro, invocara uma águia arco-íris que jorrou brilho faiscante em cascata, epiou ferozmente e atacou a coisa temerária e quitônica, causando outra ferida no topo que explodira pus e sangue, lavando o cérebro cinza repleto de veia pulsante. Ao redor do campo de luta se encontrava um verdadeiro caos, pedras, galhos, sangue e pus espalhado. O caçador estava escondido atrás de uma árvore, e ali estava desde o primeiro minuto que se dera conta que 1% do ataque poderia o matar em questão de segundos. O espectro da morte já não pulsava como antes, e o zunido parecia bem mais baixo e sem vida do que quando fora ouvido. Mas mesmo assim a criatura se recompôs, largara a sua forma física para revelar aos olhos de quem tivesse coragem de o encarar. Tratava-se de uma grande nuvem que se assemelhava à imagem estática de chuviscos, que ganhara vida e flutuava sobre a cabeça deles. O caçador se sentia estarrecido por nunca ter visto nada igual, e agora o som que se ouvia não era mais um zunido, mas um chiado alto, e também sentia no fundo desse chiado vozes sobrepostas, como se estivesse tentando gritar mais alto que a outra, mas nada se entendia. Cada fragmento conta de uma forma diferente o que se passara, e não fica claro o que se sucedera, mas se pode chegar a uma conclusão a partir de um ponto central desta cena. O espectro em forma de nuvem controlara o caçador que saíra de trás da árvore e atirara no mago, que sentira a bala penetrando em sua carne e jogando-se de joelhos e de guarda baixa. Mesmo que sua espécie não pode ser ferida por nada além de outra de sua espécie e por espectro, essa era a raça de ghouls que combatiam os espectros. Uma raça criada pelo Primordial para combater Tiamat, a Mãe Morte e criadora dos espectros. Quando o mago estava tentando repelir a dor de si, a nuvem espectral lançara um canhão de sombras contra ele que, vista de longe, se semelhava mais a um cone que drenava a luz ao seu redor. E ao acertar ao seu rival, não houve som de impacto e nem houve explosão, apenas fora atravessando o corpo do mago, que se vira com um buraco em seu peito que se podia ver através. Apavorado com o ato que executara e com a imagem que se deparou do mago, que claramente deveria estar morto, mas relutava a sua morte, ali ajoelhado apanhou o seu cetro que estava a pouca distância de si. O caçador, com sua carabina, apontou para o espectro e atirou um feixe de luz vermelha que nada fez. O ser de poderes mágicos pareceu zombar do caçador, imponente e aterrorizado com toda a cena que assistia, emitindo um som rítmico como uma polca ou balada, com as vozes sobrepostas, emulando um cantarolar terrível. Não deixando o que o ser disforme consideraria como um insulto, invocou um poder que apenas fora perceptível com a distorção da luz, pois a onda não tinha luz própria e nem forma perceptível, e ao atingir o caçador, fora desmembrado na mesma hora e morrendo instantaneamente. O mago assistiu ao show de horrores enquanto se curava com o poder de seu cetro. A dor era lacinante e a carne de seu peito era recriada, e quanto à ferida preenchida de carne, uma cicatriz ficara no lugar de um formato espiralado. Era a hora do embate final. Ambos estavam igualmente feridos. O espectro ainda emulava um cantarolar embuchado e distorcido, como uma caixinha de música criada por uma mente perturbada. A sua cor era dourado, o que na linguagem não verbal dos espectros queria dizer vitória. E somando a pseudo-música que ressoava, era óbvio o significado. O seu espectro era tomado por como uma nuvem de pó dourado que refletia a luz.
Com o seu paletó e camisa furados, o mago removera o casaco e ficara com a camisa apenas. E o largara no chão, e empunhara o cetro e gritara o mais alto que pôde: Lana, isca! A magia invocara uma esfera vermelha incandescente que sobrevoava sua cabeça. O espectro tentara repelir com o mesmo poder sombrio, e fora em vão, e a explosão reverberara no chão, e as ondas de colisão que criara vento soprara o paletó como se pesasse apenas uma grama. O mago permanecera olhando para a explosão de chamas vermelhas. O espectro tomara um aspecto leitoso e de cor roxa e azul, como sinal de medo e dor. E o seu granido ficara num tom de súplica, e logo tomara um aspecto gasoso e tomara cor preta como sinal de ameaça, já que o seu inimigo e o seu rival se tomara por luta até a morte. E o mago estava novamente com o cetro em posição de combate, a ataca com um raio de tom violeta. O cetro do mago fora rodopiando no ar e atraíra toda a carga elétrica, pondo em chamas tudo ao redor do seu usuário. As cores apresentadas pela nuvem aterrorizada forma preto e vermelho num aspecto aguado com partículas ao seu redor, como uma poça que flutuava a metros do chão. O mago juntara sem piedade, mesmo que a criatura assumisse vários aspectos diferentes, em desespero, e cores que preenchiam o arco-íris das mais variadas cores e tons, e mesmo assim uma magia fora recitada. Joniaka, como uma forma de diamante azul enorme que refletia a luz prata dos iluminares, que viajara na maior velocidade que um observador poderia ver. E varrera a nuvem que exibia sua última forma, com aspecto aquoso que pingava na cor azul profundo, restando após a explosão apenas um rastro azul assoprado pela brisa fria e noturna. Partindo daí o homem que livrou o povoado de um agente do caos e da morte. Recolheu debaixo de um galho seu gorro imundo com poeira e manchado de sangue da criatura. O vestira e ajeitara em sua cabeça. Ao caminhar, o pêndulo dourado balançava para um lado e para o outro. O cadáver mutilado do caçador jazia mutilado a poucos metros dele. E como ele queria poder reviver pessoas, mas nem mesmo ele tinha esse poder, que era dado apenas ao primordial que detinha todos os poderes sobre a vida. E então, sem muito remorso, partira definitivamente daquele planeta, vendo que o povoado havia voltado ainda maculado pela magia inebriante do espectro, mas sim livre dele. Caro leitor, ninguém sabe ao certo se esse personagem central desses fragmentos e dessas histórias realmente é o mesmo que é recitado e contado nas mais diversas histórias, que se chama Ambrosius Bartolomeu. E este foi o fim do conto. Gostaram? Sentiram medo? Deixem no comentário o que mais gostaram neste conto, mas sejam educados conosco e com os demais que comentarem aqui. Não se esqueçam de darem like no vídeo e ativar o sininho para receber as notificações do vídeo e se inscreverem no nosso canal. E então, clã assustador, esse era o conto aqui do ponto do conto. Esperamos que tenha um dia ou uma noite assustadora e repleta de coisas terríveis e muitas bizarrices. E pedimos que volte sempre ao nosso canal. Tchau.